Olá! Hoje vamos abordar dois assuntos principais: alongamento e rotina. Bora lá? Então, alongamento é um assunto bastante interessante e estudado há muitos e muitos anos. Já se desenvolveram muitos métodos para que as pessoas façam isso de forma sistemática. Porém, eu vou adotar aqui uma forma bastante simples, bastante acessível, para que você possa usufruir dos benefícios desta prática imediatamente, ok? Inclusive para isto, eu vou usar o termo espreguiçar. O espreguiçar nada mais é do que um alongamento natural, um alongamento que se faz de uma forma mais natural. Quem tem algum bichinho de estimação em casa, ou mesmo já conviveu ou já percebeu, vocês veem que um cachorro, um gato, né? Eu falei de estimação porque está mais próximo da gente, mas todos os animais, eles espreguiçam. Eles fazem isso sistematicamente também, várias vezes por dia, porque eles percebem uma necessidade de aliviar uma tensão. E essa é justamente a questão que devemos procurar. Ah, mas eu tenho medo de fazer isso sozinho e fazer alguma coisa errada. Ah, muito bom, cara pálida, você falar isso, porque aí justamente eu vou dar a dica principal sobre como você fazer isto de uma maneira em que você não esteja fazendo algo errado. Eu vou me utilizar de uma história, que é uma imagem que os mestres antigos usavam para explicar como deve ser feito. Bom, os tecelões de seda da antiguidade, eles pegavam, esta é a imagem, eles pegavam o bicho da seda, ele produz um casulo, ele se enrola, né? Ele próprio produz um fio em que ele se enrola para formar um casulo. Este casulo, ele fica ali dentro até terminar a metamorfose e ele rompe o casulo já numa outra fase da existência dele, ok? Do bicho da seda. Justamente os tecelões pegavam esse casulo antes de terminar a metamorfose, pois se terminar vai arrebentar o casulo, ele pegava o casulo com o bichinho lá dentro, joga esse casulo dentro de uma água fervendo, no que joga numa água fervendo, solta a pontinha do fio em que ele se enrolou. Ele pega essa ponta desse fio e vai desenrolando. Com a mão ele segura o casulo e com a outra ele vai desenrolando, gerando uma tensão. Esta tensão, ela é muito precisa, pois se ele puxar de uma forma muito mole, que ele não dá atenção suficiente, vai ficar uma coisa que não é um fio. Se ele puxar demais, vai arrebentar o fio. Você não vai poder dar um nozinho no fio. Correto? Então, esta tensão é precisa para que se tenha o fio perfeito. Esta tensão é a imagem que se faz para um alongamento, para um espreguiçar. Se você faz um alongamento, um espreguiçar, por exemplo, aqui com a minha cervical, se eu vou fazer um movimento assim, e se eu faço só um movimento pequeno, é como se eu estivesse fazendo aquele fio mole que não é um fio, não estou chegando no limite. Agora, se eu puxar demais, vai arrebentar o fio, que no nosso caso é uma distensão muscular. Não queremos nenhuma das duas coisas, correto? Portanto, essa precisão desta tensão que se dá, em que é a imagem que a gente faz lá do bichinho da seda, quando nós fazemos em nós mesmos, nós vamos perceber alongando, alongando, chega um ponto que você sente aquela, como se fosse uma dorzinha de alongamento. Essa dorzinha que você está fazendo um alongamento, as fibras musculares estão realmente soltando, ok? Então, esta tensão em que você vai dar, ela é uma tensão que só você consegue saber. Isso vai desenvolver uma consciência corporal. Esta tensão que você vai fazer, ela deve ser feita com suavidade, indo devagar, respirando. A respiração, ela é um ótimo fator para você perceber que você realmente está soltando. Se você começa a fazer o movimento e você... isso não está adequado, porque quando você prende a respiração, está fazendo careta, você está
prendendo ainda mais o músculo. Você deve fazer isso soltando devagar, vai observando os movimentos que você faz. Existe lugar que você faz melhor mais para um lado do que para o outro. E o espreguiçar justamente é quando você faz isso sem se preocupar com simetria. Portanto, se você faz um alongamento numa academia, orientado por algum profissional, normalmente se procura uma simetria no movimento. E o espreguiçar não é. Você vai fazer de acordo com a sua percepção. Esta percepção em que você vai para um lado, vai para o outro, sente que de um lado está mais preso do que o outro, vai fazendo devagar, você faz mais tempo deste lado, você faz mais atenção para soltar essa musculatura. E isso é o ideal, é justamente isso que eu estou querendo abordar aqui. É apenas para você começar a mexer seu corpo, fazer esses movimentos e perceber, desenvolver uma consciência corporal e cada vez mais soltar isso. Ah, maneiro. Então vou separar um dia da semana e vou fazer isso durante umas 3 horas seguidas, não é legal? Não, cara pálida, você deve fazer isso todo dia. Você deve fazer isso sempre pouquinho em pouquinho, tá certo? Não adianta muito você fazer isso apenas uma vez na semana. Você deve fazer isso com frequência. Inclusive, se você só puder fazer uma vez no dia, escolha à noite, antes de dormir, imediatamente antes de dormir. Por que à noite? Todo mundo fala que é de manhã. Olha só, pode fazer de manhã, pode fazer na hora do almoço, pode fazer de tarde, você pode fazer quando você quiser. Alongar, espreguiçar, sentir, tomar consciência do seu corpo, ok? Porém, numa questão mais adequada em termos de você se aproveitar mais deste alongamento, se você fizer imediatamente antes de dormir, esse alongamento você vai se beneficiar dele por muitas horas. Existe uma ilusão de que quando se dorme, você relaxa o corpo inteiro, né? Como eu já disse, é uma ilusão. Pessoas que dormem tensas, elas vão ficar tensas por horas. Tem pessoas que têm bruxismo, que travam os dentes, né? Promovem desgaste, inclusive, nos dentes. Por quê? Porque quando ela dorme, ela está tensa. E se ela ficar tensa, isso não é bom. Procure imediatamente antes de dormir, veja inclusive qual é a região do seu corpo que você mais tensiona, dá mais atenção para aquela região. Se é cervical, solta a cervical, se é a lombar, solta a lombar. Se você faz caretas, solta aqui essa musculatura. Dê uma atenção mais adequada para a região em que você mais tensiona, tá certo? E aí você já aproveita e já me deu a dica para o nosso segundo tema, que é a rotina. A rotina é o que te mata ou o que te salva. Um bom hábito, ele é ótimo para a saúde. Um mau hábito não é bom para a saúde. Então, por exemplo, existe uma atividade que é consenso de que é bom para a saúde, que é caminhar. Se uma pessoa que é absolutamente sedentária não caminha nunca, ela de repente escuta isso, ouviu o meu vídeo e falou: ah, caminhar é bom, então eu vou amanhã caminhar 50 quilômetros direto. É bom? Não é bom para a saúde. Se você caminha na primeira vez ou eventualmente uma distância tão grande, provavelmente você vai inclusive gerar algum problema, correto? Então, o ideal é você caminhar todo dia, 30 minutos, 40 minutos. Como eu dei esse exemplo de um bom hábito em que é muito melhor você fazer todo dia um pouquinho, em detrimento de fazer uma vez no mês caminhar 50 quilômetros, né? Todo dia eu dei o exemplo de caminhar e o espreguiçar é outra. Assim como se você, por exemplo, comer sorvete. Ah, eu adoro sorvete! Então vou comer todo dia meia hora de sorvete! Oba! Não, cara pálida, exatamente o contrário. Você não deve comer todos os dias sorvete. Se você eventualmente, por exemplo, uma vez no mês, você quer comer muito sorvete, tá bom, isso nem vai trazer tantas consequências para a sua saúde. Mas se você comer todo dia, não precisa nem ser durante meia hora, como você falou. Se você comer um pouquinho de sorvete todo dia, isso vai te gerar um problema de saúde. Pode ter absoluta certeza. Então, existem uma série de coisas que se faz e que não matam. Por exemplo, eu falei de sorvete. Comer sorvete mata? Não, não mata. Mas se você
todo dia come sorvete, isso vai ser nocivo para a sua saúde, tá certo? Por exemplo, beber refrigerante. Beber refrigerante mata? Não, não mata. Mas se você bebe todo dia refrigerante, vai gerar um problema de saúde, tá certo? A minha questão sobre rotina, a minha explanação sobre rotina aqui é justamente você desenvolver bons hábitos. Procure desenvolver hábitos em que você sejam saudáveis e procure deixar determinadas coisas que você gosta de fazer e que são gostosas de fazer. Falei do sorvete, por exemplo. Eventualmente faça isso, entende? Não coloque isso na sua rotina. Bem, estas foram as dicas de hoje. Espero que você continue cuidando da sua saúde física, mental, emocional. Que Deus te abençoe imensamente, que a sua vida siga plena de luz, amor e paz. Um forte abraço e até o próximo vídeo.